Fala aí galera, beleza? Bom dia, boa tarde, boa noite. Vou mostrar pra vocês hoje aqui a minha criação de tenebre aí, pra quem tem interesse em criar esse alimento vivo, que é excelente para os peixes, aves e alguns répteis aí. Eu dou para os meus peixes uma vez por semana. Dava no começo uma quantidade de vezes maior. Porém, alguns peixes se acostumaram a comer só o tenebre e acabou parando de comer ração. Bom, vamos lá. Aqui são as caixas que eu separo eles. São duas caixas organizadoras de 60 litros e mais dois outros potes ali. Eu tenho mais um caso necessário. O que eu faço? Aqui nessas duas caixas maiores estão minhas larvas, só as larvas. Dá pra ver legal? Eu tô com muita larva mesmo. Eu vou levantar isso aqui e vocês vão ver. Aqui estão as larvas. Aqui estão os besouros. Eu estou com um pouco agora, tá em época de frio, começando frio agora. Tô com um pouco, mas é até a minha intenção, porque eu tô com muita larva e não vou dar conta. E aqui estão as larvas em crescimento, as menores. O que eu coloco aqui? Aqui eu coloco ração de crescimento de pintinho, ração de galinha. Aqui antes de colocar, eu peneiro elas. É uma dica que eu dou, peneirar. Tem uma peneira aqui, peneiro elas. Peneirinha normal aqui, baratinha. Peneira a ração de colocar aqui. Por quê? Como vocês vão notar aqui, na hora que eu levantar, a ração aqui nas larvas fica escura. Ela vai escurecendo, que ela vai estragando. O que acontece? Quando ela vai estragando, eu tenho que peneirar tudo isso aqui de novo e colocar uma ração nova, repor essa ração, o substrato. Então ela já peneirada antes já me facilita, já me facilita a vida para eu poder não ter trabalho. Senão na hora que vai peneirar sem ter peneirado antes, dá um trabalho, não passa pela peneira, enfim. Aí eu peneiro umas duas vezes aqui para poder evitar, porque alguns menores acabam passando pela peneira, eu peneiro umas duas vezes. Aqui, ó, vou levantar, eu tô com bastante. Eu tenho muito aqui. Ah, e além de colocar ração, eu coloco casca de batata. Coloco uma casca virada para baixo, para poder não estragar, não azedar o substrato, que é a ração. Eu tô com muito. A ração já foi praticamente toda consumida que eu tinha colocado. Ela tá escura, tá vendo que a ração tá escura? Então já está na hora de trocar. E durante a semana, eles vão comendo e vão se transformando nas polpas. Eu vou mostrar já já pra vocês. Não sei se eu vou achar uma aqui. O que é que eu faço? Todo final de semana, uma vez por semana, eu venho aqui, levanto, separo, tiro as polpas daqui, tiro elas e separo em outro pote, que é um dos outros ali que eu mostrei no começo do vídeo. Separo para que elas possam virar besouros. Então eu tiro elas daqui e separo. Aqui do jeito que tá aqui agora, o que eu vou fazer? Eu pego tudo isso aqui, peneiro, tiro, como eu disse, e coloco a ração nova. Eu não coloco muita ração. Tem uns 3 anos que eu tenho essas criação. Eu fui aprendendo que quando eu colocava muito, me dava trabalho na hora de peneirar. O desenvolvimento não era tão maior deles. E acabava estragando rações necessárias. Porque aqui nas larvas elas estragam mais rápido do que com os besouros. Então eu coloco pouca ração e troco aí uma vez por semana. A cada 2 semanas eu troco, conforme eu vejo que ela vai ficando escura. Aí coloco casca de batata, coloco casca de banana como fonte de alimento. Fonte de alimento para os... Alimento não, minto. De umidade. Fonte de umidade é a batata e a casca de banana. A tampa ali eu coloquei uma telinha. Coloquei com cola quente mesmo, fiz esse recorte para respiração, entrar oxigênio. Aqui tá a outra caixa também, a mesma coisa, cheia de besouros. Pode ver que o fundo já tá praticamente sem nada de ração, que eles já comeram tudo e o que eles não comem acaba estragando. Aqui, ó, uma pulpa. Aí eu vou e retiro essas pulpas aqui e deixo só as larvas. Vou mostrar aqui, ó, os três. Aqui, ó, temos aqui a pulpa que eu separo, a larva e o besourinho aqui.
Nesse outro Tupperware é onde estão meus besouros, tá vendo? Ah, eu coloco uns pães também. Aí o que que eu faço? Onde estão os besouros, eu vou olhando aqui. Eu pego geralmente uma colher, alguma coisa e olho. Quando eu olho no substrato e vejo que já tem umas larvas bem pequenas, aqui ó, uma aqui ó. Eu já sei que tá na hora de eu retirar esses besouros daqui. Eu pego, peneiro isso aqui. Como aqui as larvas estão bem pequenas ainda, estão nascendo, então elas geralmente passam pela peneira. Então eu já pego o peneiro, fica só os besouros em cima. E eu tiro os besouros e coloco num pote novo com ração nova e separo essa ração já para começar a crescer as larvas. Essa aqui é o outro pote onde estão as larvas que eu separei, que estavam com os besouros. Já estão maiores. Ó, as larvas já estão em crescimento. Daqui a pouco eu coloco ela junto com as outras nas outras caixas organizadoras. Por enquanto eu deixo aqui. Eu separo assim só para facilitar a manutenção mesmo, para ficar mais fácil acompanhar. E aqui eu sempre estou colocando, uma vez por semana, coloco casca de batata, coloco casca de banana, troco a cada 3 dias. Conforme tá o tempo, está muito calor, eu troco com mais vezes. Então é isso aí, a caixa dos tenebres aqui eu também furada, toda furada. Aí por quê? Por que que eu separo elas aqui, a pulpa, o besouro e o tenebre? Porque se você ficar deixando as pulpas junto com as larvas, ela tem a grande chance de morrer, que as larvas às vezes matam elas para sugar a umidade, sugar a água que tem dentro delas no casulo. Então eu separo, e tanto os besouros também eu separo, não deixo junto com as larvas, porque senão você perde todo o controle do que está nascendo, se está dando certo, se está morrendo. Então separando eu consigo ver que elas estão nascendo, que elas estão crescendo da maneira correta. Então aqui agora não vai dar tempo de eu mostrar para vocês, mas aqui eu só vou pegar, peneirar. Vou peneirar isso aqui que já está na hora, já está bem escura essa ração. Eu vou peneirar tudo isso aqui e vou colocar a ração nova e jogar a velha fora. Coloco uns pães, coloco casca de batata e de banana, como eu disse, espalhadas por aqui. E show de bola, cada 2 semanas eu troco e eles só vão se desenvolvendo. Eu dou em média para os meus aqui uns 150 larvas umas vezes por semana, que é o suficiente no meu caso aqui. Vai conforme a quantidade de peixes. Coloco essas caixas aqui de... Caixas não, essas formas aqui de ovo. Porque elas gostam de escuro, elas preferem escuro. Então se vocês puderem deixar no ambiente fechado também ajuda bastante a elas se desenvolverem, não gostam de claridade. Essas cartelas de ovos aqui eu coloco, faço furo nelas, para que elas passem. Elas adoram ficar aqui. Você viu que na hora que eu abri a primeira vez estava cheio em cima das cartelas, agora eu já tirei. Beleza, pessoal? É uma dica aí que eu dou, um alimento ótimo para peixes carnívoros, até outros aí acabam comendo também. Os meus aqui acho que todos comem. Eu tenho um tucunaré, até meus tucunaré comem. Alimento muito bom. Beleza, pessoal? É isso aí, qualquer dúvida, manda pra gente que a gente tenta ajudar. Valeu, um abraço.